Salve, salve, professor na área com mais um aqui, decomposição de vetores, tá? Um exemplo para consolidar o entendimento sobre decomposição de vetores. O exemplo fala, decompõe os vetores abaixo. Repare que eu tenho três vetores. Eu tenho o vetor D de dado, mas ele é um vetor que ele está inteiro no eixo Y. Então, é um vetor muito fácil de se decompor. O vetor D de dado, ele só está presente no eixo Y. O que significa? Que no eixo X, ele não faz parte do eixo X. Então, ele é zero no eixo X. Agora, lá no eixo Y, ele tem um tamanho equivalente a 7, porém ele está apontando para baixo. Então, meu componente dy, ele vale menos 7, de tal forma que eu poderia escrever o vetor d de dado como se fosse o vetor 0 em x menos 7 no eixo y. Bem simples. Ao contrário do C. O vetor C é um pouco mais complexo. Por quê? Porque ele tem um determinado ângulo de inclinação. Então, ele vai ter componente tanto no eixo X, que vai ser essa caminhada aqui, como também essa altura no eixo Y. Mas reparem, meninos e meninas, que no eixo X ele está com o ângulo de 45 graus. Já no eixo Y, esse CY, ele está sem o ângulo de 45 graus. Então é fácil verificarmos que meu CX, ele é positivo, né? Ele vai ser o próprio vetor C, que é 5, com o ângulo de 45 graus. Fazendo essa continha, ficaria 5 vezes 0,7, porque foi fornecido para a gente o cosseno. Isso daria 3,5. O CY, ele vai ser o vetor, ou melhor, a componente do vetor que está sem o ângulo. Então, seria o vetor sem o ângulo. O seno de 45 foi fornecido também, 0,7. Então, ficou 5 vezes 0,7. Isso aqui vale 3,5. Moral da história, o vetor C de casa pode ser representado por mais 3,5 no eixo X, mais 3,5 no eixo Y. Esse é o meu vetor C. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, o E de escola, ele vai ter uma caminhada aqui no eixo X, mas olha que interessante, aqui no eixo X, o meu EX, ele vai ter um valor negativo, porque ele está para a esquerda. Já o meu EY, ele vai subir aqui na vertical. Então, o meu EY, ele vai ser um valor positivo. Mas quem está com o ângulo? O com o ângulo é o Y. Nesse caso, quem está com o ângulo é o Y. Quem está sem o ângulo é o X. Então, nós sabemos que o meu EX vai ser o vetor E, mas nesse caso ele está sem o ângulo. Então, ficaria, se eu forneci o seno de 60 para vocês, ficou 4 vezes 0,8. Isso aqui vale 3,2. Quem que é meu EY? Meu EY é essa componente vertical aqui, ó. Ele vai ser o vetor E, que é 4, olha lá. Mas ele está com o ângulo de 60 graus, e cosseno de 60 foi fornecido e vale meio. 4 vezes meio é igual a 2, mas tomem cuidado, que aqui no eixo X ele é negativo. Por que no eixo X ele é negativo? Porque ele está indo para a esquerda. No eixo Y ele é positivo, porque ele está indo para cima. Moral da história, o meu vetor E de escola pode ser representado por menos 3,2 no eixo X,
mais 2 do eixo y. E por hoje é isso, pessoal.